Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ítalo Brandão, sou engenheiro eletricista e vamos aqui para a primeira dica do canal. É justamente uma dica que eu chamo de dica normativa. Por que ela é normativa? Porque ela está relacionada justamente com alguma norma. Geralmente, quando eu coloco dessa forma, é que nós vamos falar ou de uma NR ou de uma NBR. Então vamos agora falar sobre uma dica da NBR 5410, que é a nossa norma aqui para circuitos elétricos de baixa tensão. Certamente, se você for da área elétrica ou já fez algum serviço de instalações elétricas, você já ouviu falar sobre a taxa de ocupação do eletroduto. Então vamos ver qual é o item da norma que fala sobre isso e passar aqui uma dica para memorizar esses valores. Bem, nesse item, a NBR 5410 vai afirmar que as dimensões internas dos eletrodutos elas devem permitir que após uma montagem da linha, os condutores eles possam ser instalados e retirados com facilidade. Então, o que esse trecho quer dizer? Que justamente eu tenho que prever uma taxa de ocupação dos eletrodutos. Eu não posso simplesmente colocar o tanto de condutor que cabe no eletroduto, certo? Usar 100% de sua capacidade. Eu tenho que prever essa instalação e a retirada com facilidade de alguns circuitos. Suponha aí que você vai, por exemplo, fazer uma instalação de energia solar. Você tem que ter acessível alguns eletrodutos para a descida entre o inversor e o quadro CA, por exemplo, certo? O quadro de distribuição do cliente. Então, o ideal é que você tenha alguns eletrodutos ali, ou também uma taxa de ocupação pequena no meu eletroduto, para poder passar mais cabos aí nesse meu circuito, certo? E também isso está previsto em algumas manutenções, se eu quiser retirar algum circuito, ou também acrescentar alguns circuitos em questões de ampliação da minha instalação e assim por diante, certo? Então, fiquem em mente aí que nós devemos prever essa taxa de ocupação do eletroduto. Então vamos supor aqui que eu tenho o seguinte caso. Eu tenho um eletroduto, que eu vou dizer que ele é de 1 polegada, e tenho também alguns cabos aqui de determinada seção transversal. Esses cabos eles têm um diâmetro externo e também, consequentemente, uma área de seção transversal. Então a taxa de ocupação do eletroduto vai ser dada por esse quociente entre essa área, vou chamar de AC, que é a somatória das áreas de todos esses condutores, sobre justamente a seção transversal do eletroduto. Então, se esse eletroduto tiver seção transversal de AE, aqui o E de eletroduto, vou botar aqui de novo, eu vou ter justamente a minha taxa de ocupação, que eu posso chamar de Tx, igual a AC, no qual a AC vai ser a soma de todas as seções transversais aqui, sobre justamente a E. Então, essa vai ser a minha taxa de ocupação do eletroduto. E o que a NBR 5410 fala? Que ela não deve ser superior a 53% para o caso de um condutor, 31% para o caso de dois condutores e 40% para o caso de três ou mais condutores. Então vejam aqui que esse caso de 40% é o caso aqui que vocês vão encontrar mais, porque geralmente no eletroduto são passados mais de três condutores, três ou mais condutores. Então esse é o caso que vocês têm que memorizar mais, certo? Os outros também são importantes, mas a título de prova mesmo. E para você memorizar esses valores, eu preparei justamente essa dica. A taxa de ocupação máxima do eletroduto vai ser 53, 31, 40. Então você vai fazer o que? Você vai repetir várias vezes isso, repete, por exemplo, de manhã, duas vezes, de tarde mais duas e de noite mais duas, por exemplo, questão de memorização mesmo, e você vai ver que existe uma relação entre esses números, pelo menos entre esses dois números, certo? Vamos começar aqui com 53. Se eu pegar 5 menos 3, eu vou ter o valor de 2. E aí, no meu número aqui completo, vendo isso como um número geral, eu vou ter um outro número que se repete. O 3 ele aqui vai se repetir, então vai ficar 53, 3 se repete. E aí eu vou diminuir também novamente de uma unidade para me encontrar 2. Então a diferença entre esse número e o consecutivo dele vai ser 2, da mesma forma que ocorreu com o par anterior. Então esse é o bizu, certo? E o valor aqui de 40, você não vai esquecer, porque ele é justamente um valor mais fácil de memorizar, e também o caso para condutores no geral, certo? Que vocês vão encontrar
em mais casos, que existem mais de 3 condutores no meu eletroduto. Esse valor também é utilizado para eletrocálios, então esse 40% você nunca deve esquecer, certo? Esses outros valores eles vão ser utilizados mais em questões de prova mesmo, porque raramente, né, você vai encontrar questão de um condutor ou dois condutores em um eletroduto. Então fica essa dica para você memorizar e vamos adiante. Bem, continuando, nós temos aqui que as dimensões internas dos eletrodutos e de suas conexões devem permitir, aqui é só repetindo, certo? Que as dimensões internas devem permitir essa montagem, essa expansão da minha instalação com facilidade, é só repetindo. O que nós temos que ver aqui nesse slide é justamente a taxa de ocupação do eletroduto. Vocês podem utilizar algumas tabelas no Excel, calcular justamente o diâmetro e também a área da seção transversal desses eletrodutos, mas vocês podem ver em algumas tabelas diretamente de fabricantes, como é o exemplo aqui que nós vimos nessa tabela. Justamente, se eu tiver aqui 4 condutores, por exemplo, de 2,5, então vamos percorrer aqui, de 2,5, eu tenho 4 condutores. E o eletroduto que eu tenho que adotar é justamente 3/4, para ele estar aqui de acordo com a norma 5410. Já se eu for adotar aqui, por exemplo, 6 condutores de 2,5, certo? Continuando aqui, se eu for percorrer, eu tenho que adotar um diâmetro mínimo de 1 polegada aqui no meu eletroduto, certo? Então vocês vão ver essa tabela e aplicar para o caso real da instalação elétrica que vocês dimensionarem, para o caso real do eletroduto que vocês estão dimensionando aí para caber a fiação de vocês. Bem, outro caso interessante aqui que a norma fala é justamente esse item B. Ela diz que os trechos contínuos da tubulação, sem interposição de caixas ou de equipamentos, elas não devem exceder 15 metros de comprimento para a linha reta e 30 metros para, no caso se for externo, certo? O que ele quer dizer é basicamente isso. Se eu tenho um reto, vou botar aqui reto, dizendo que o trecho é retilíneo, eu vou ter 15 metros se for área interna, tá aqui, interna, e também eu vou ter 30 metros se for área externa. É justamente isso que ele fala. Ó. Os três contínuos da tubulação, sem interposição de caixas e equipamentos, não devem exceder 15 metros de comprimento para linhas internas, as edificações, e 30 metros para linhas aéreas externas às edificações, certo? Só que tem uma exceção. Se os trechos não forem retilíneos, se eles forem curvos, vou colocar aqui, curvos, trechos curvos, eu vou ter uma diminuição nesse trecho. A cada curva de 90 graus eu vou diminuir 3 metros. Então vou botar aqui, a cada 90 graus, uma curva de 90 graus, eu vou diminuir aqui 3 metros. Então, por exemplo, se eu estou aqui no caso de uma área interna, eu tenho que a distância ela é 15 metros, no caso de reto, mas vamos supor que eu tenho uma curva aí. Então, a minha distância agora ela não vai ser mais 15 metros, ela vai ser justamente 12 metros, porque eu vou diminuir 3. Já para o caso, por exemplo, se eu tenho duas curvas de 90 graus, eu não vou ter mais esse trecho aqui com 15 metros de tolerância entre a caixa de passagem. Eu vou ter justamente 15 menos 2 vezes 3, certo? Que vai nos dar aqui 9. Eu vou ter 9 metros aqui do meu trecho. Então, esse trecho, esse comprimento, ele vai diminuir justamente porque a curva de 90 graus ela vai dificultar a passagem dos meus eletrodutos. Então, como ela dificulta essa passagem, eu tenho que diminuir aqui minha tolerância nesse valor aqui de 15 metros para a área interna e de 30 metros para a área externa. Por exemplo, se fosse a área externa e eu tivesse uma curva de 90 graus, eu ficaria aqui com 27 metros de tolerância para usar a caixa de passagem. Então, fica aí essa dica de caixa de passagem. Tenho aqui 15 metros se for a questão de interna e 30 se for externo. E o que ele vai falar nessa nota?
Quando não for possível evitar essa passagem da linha por locais que impeçam por algum motivo a colocação da caixa intermediária, certo? Se não for possível colocar uma caixa intermediária, o comprimento do trecho contínuo ele pode ser aumentado, posso aumentar esse comprimento, desde que seja utilizado um eletroduto de trecho nominal imediatamente superior para cada 6 metros. Então vamos supor aqui que eu tenho um trecho que ele é 15 metros mais 6 metros, certo? Então eu tenho um trecho aqui de 21 metros. Eu vou poder passar a fiação aqui, o meu cabeamento aqui por esse trecho de 21 metros, sem ter uma caixa de passagem no meio, né? Nessa casa dos 15 metros. Eu não teria uma caixa de passagem aqui entre o 15 e o 6. Eu poderia ter diretamente 21 metros. Por quê? Porque eu vou justamente aumentar a minha seção do meu eletroduto. É isso que ele fala. Nesses casos eu vou ter um aumento no meu eletroduto para o tamanho nominal imediatamente superior. Então, por exemplo, se para o trecho de 15 metros eu tinha um eletroduto de 1 polegada, agora como o trecho é de 21 metros e eu não tenho caixa de passagem obedecendo esses 15 metros, eu vou ter justamente que adotar um eletroduto de 1 e 1/4, por exemplo, ok? E aí eu vou pegar o eletroduto imediatamente superior. Vamos supor agora que eu tenho, nesse caso, um aumento de 9 metros, que é o que ele fala aqui, ó. Assim, um aumento, por exemplo, de 9 metros, eu vou implicar um eletroduto com tamanho de 2 degraus acima. Por que são 2 degraus? Porque eu tenho 6 metros, aqui que ele fala, mais a fração de 6 metros, certo? Então, considere essa fração. Eu não vou considerar justamente os 12 metros para me aumentar. Eu vou considerar uma fração aqui desses 6 metros. Então, por exemplo, se eu tivesse já 7 metros aumentando no meu trecho, eu vou ter que justamente aumentar 2 degraus acima do meu valor inicialmente definido. Então, por exemplo, se antes eu tinha um eletroduto de 1 polegada, agora eu vou adotar um de 1 e 1/2 aqui para a passagem dos meus cabos. Justamente isso é para facilitar mesmo a passagem, porque essas curvas e esses trechos grandes, eles dificultam a minha passagem do meu cabeamento pelo eletroduto. Então, era isso basicamente que eu queria falar com vocês e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem colocar aqui no comentário e forte abraço, aguardo vocês nos próximos vídeos.